E aí, galera, tudo bom? Estamos de volta, né? Olha aqui, já terminamos de falar sobre os princípios expressos, né? Princípios constitucionais expressos. E agora vamos começar a falar dos princípios implícitos. Bom, princípios implícitos existem diversos, né? Cada autor fala um, não tem como enumerar a quantidade de princípios implícitos, depende da doutrina. Eu vou falar com vocês aqueles que são mais importantes, que todo mundo fala, que todos os autores falam e que vem caindo em prova toda hora, aqueles que vocês não podem deixar de saber de jeito nenhum. Mas é possível sim, dependendo da prova e do nível da prova, né, que apareça algum outro princípio lá menos falado de algum outro autor menos conhecido, tá legal? Ou seja, não tem uma lista fechada. Diferente do que acontece com os expressos, né? A Constituição Federal bota lá, são princípios considerados expressos, o LIMP, ponto final. Então, interessante, né? Isso aí me lembra uma questão que caiu alguns anos atrás, né? A questão colocava assim, olha só, presta atenção, ele estava dizendo assim, são princípios constitucionais expressos, dentre outros, a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Errado, né? O que está errado? Está errada a expressão dentre outros. Não tem nada dentre outros, são só esses. São princípios constitucionais expressos dentre outros e LIMP, não tem nada dentre outros não, são esses e ponto final. Acabou. Então é uma lista taxativa, ok? Infelizmente eu tenho que reconhecer que teve umas questões aí em algumas provas passadas, né, do CESP, que o CESP resolveu inventar. Então teve questão lá que o CESP entendeu, são princípios constitucionais expressos, dentre outros, colocou lá. Finalidade. A finalidade é um princípio constitucional expresso da administração. Como assim? Eu acho que essa questão deveria ter sido anulada, né? Mas o que o CESP procurou justificar? Não, finalidade é sinônimo de moralidade. É o M do LIMP. Aliás, finalidade é sinônimo de impessoalidade. Não é isso? Não falei isso com vocês? Impessoalidade, né? O agente tem que agir de forma impessoal buscando a finalidade que é o interesse público. Então, o CESP, não, finalidade é sinônimo de impessoalidade, é o I do LIMP lá, não tem problema nenhum. E outra, disseram que probidade era princípio constitucional expresso. Por quê? Probidade é a mesma coisa que moralidade. Até discussão, né? Alguns doutrinadores entendem que não é exatamente uma coisa, não. Um é mais amplo que o outro, mas eu acho que isso também é o detalhe do detalhe, né? Probidade e moralidade são sinônimos. Para mim são sinônimos, ou se não for sinônimo exato, é um pouco mais amplo que o outro e tal, mas probidade e moralidade, aí o CESP mandou essas daí. Pior, foi uma outra prova, né, que o CESP reconheceu lá, disse que o princípio da economicidade também era princípio constitucional expresso. E aí pior ainda, porque foram reclamar, não, a economicidade está ligada à eficiência. Não é sinônimo, mas a eficiência está ligada a custo-benefício, né? Prestar o melhor serviço possível pelos menores custos. Então a economicidade estaria ali dentro. Essa daí é pior ainda, né? Eu acho que todas essas questões aí tinham que ser anuladas, mas pelo sim, pelo não, né? Uma prova do CESP, se cair lá, eu estiver fazendo a prova e a banca perguntar, isso aí já caiu. Agora, eu estou inventando. Na alternativa correta, o princípio da transparência é princípio constitucional expresso? Vou olhar as outras, múltipla escolha, olha as outras, ver se não tem nenhuma melhor, mas se não tiver nada melhor, beleza, coloca que isso aqui é princípio constitucional expresso, porque transparência é sinônimo de publicidade, né? Publicidade no sentido de transparência. Beleza? Então, infelizmente, né, o CESP está inovando, está vindo com essas ideias aí. A prova que você for fazer, se for do CESP, abre o olho. Se não for CESP, né? Se for Carlos Chagas, se for outra banca aí mais literal, esquece, o expresso é o LIMP literalmente, mas do CESP vai preparado para alguma invenção dessas aí. Tá legal?
Muito bem. Agora, então, como eu falei, vou começar a falar com vocês sobre os princípios implícitos. Olha só. Primeiro, supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O que significa isso, gente? Significa exatamente o que está escrito aqui, né? O interesse público tem que se sobrepor ao interesse particular. Aquele exemplo que eu dei a vocês, né, de desapropriação, por exemplo. O Estado quer desapropriar o imóvel de um particular para derrubar o imóvel dele e construir uma escola, um hospital. O particular não quer sair. Vai sair? Vai sair. O interesse público tem que se sobrepor ao interesse particular, claro, desde que a administração esteja obedecendo a todos aqueles princípios restritivos, né, desde que essa desapropriação esteja sendo feita de acordo com a lei, princípio da legalidade, né, desde que essa desapropriação seja impessoal, moral. Então, desde que a administração esteja obedecendo ao LIMP, tudo bem, deve se sobrepor o interesse público sobre o interesse particular. Esse princípio aqui, ele é prerrogativa ou é restrição, ou é sujeição? É uma prerrogativa, né? Então, se é prerrogativa, esse princípio só pode se aplicar às pessoas jurídicas de direito público, não pode se aplicar às pessoas jurídicas de direito privado. É aquele exemplo que eu dei, né? A Petrobras não pode querer se utilizar desse princípio para desapropriar o imóvel de um particular. O interesse da Petrobras não pode se sobrepor ao interesse de um particular. Até porque a Petrobras é particular, né? Entre aspas, né? É uma pessoa jurídica de direito privado. Tá legal? Então, uma autarquia, o interesse do Banco Central pode se sobrepor ao interesse de um banco privado? Claro, a autarquia, o Banco Central é uma autarquia, pessoa de direito público, ok. Então, esse princípio aqui, prerrogativa, pessoa jurídica de direito público. Depois, o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é isso, gente? Olha aqui, ó. Impossibilidade de se dispor, né? Toda hora eu falo que essas palavras em direito que terminam com dade estão ligadas à possibilidade de se fazer alguma coisa, né? A capacidade que a administração tem, a possibilidade que a administração tem de fazer algo. Então aqui estamos falando da impossibilidade de se dispor do interesse público, de se dispor daquilo que é público. O que significa dispor? Olha só. Eu tenho um carro que eu comprei com o meu dinheiro. O meu veículo me pertence. Portanto, eu posso vender o meu carro a hora que eu quiser e bem entender? Sim. Eu posso dar meu carro para alguém de graça? Posso. Eu posso jogar ele fora, tacar fogo? Posso fazer o que eu quiser. Ele é meu, me pertence, ele está à minha disposição. Eu tenho disponibilidade total sobre ele. Eu faço com ele o que eu quiser e bem entender. Agora, aquilo que é público, nenhum agente pode ter disponibilidade sobre aquilo que é público, uma vez que a coisa pública, como o nome está dizendo, não é dele. Certo? Isso aqui é importantíssimo a gente entender isso de forma ampla, né, para verificar que nenhum agente público, de nenhuma hierarquia maior que seja, pode dispor da coisa pública. Nem o chefe, presidente da República. O presidente da República, ele pode usar a coisa pública da maneira que ele quiser e bem entender? Não. Ele é chefe do Poder Executivo, ele não é dono do Poder Executivo, ele não é dono do Brasil, dono do poder público, né? Ele é o gerente, ele é o comandante, mas ele não pode fazer nada, tomar decisões que ele tomaria como se a coisa fosse dele. Então, olha aqui, eu empresto dinheiro para uma pessoa que ficou de me pagar hoje. A pessoa vira para mim hoje, Gustavo, olha só, eu estou sem grana, você pode me dar mais 1 mês ou 2 meses para eu pagar? Eu posso dar a ele esse prazo? Posso, o dinheiro é meu. Tudo bem, esquenta não, paga daqui a 2, 3 meses. Posso dar um desconto para ele? Posso. Agora, eu, atuando como fiscal de rendas, se eu vou no estabelecimento de um contribuinte, o contribuinte para mim, Gustavo, olha só, eu sei, eu reconheço que eu estava sem pagar e tal, mas estava ruim, e agora eu estou regularizando a situação. Pô, dá para você me dar aí 1 mês ou 2 meses para eu quitar e regularizar minha situação? Eu posso conceder para ele esse prazo? Não, não posso fazer isso. Aquele dinheiro não é meu, eu não posso lidar com o tributo, com os impostos, com o dinheiro público como se fosse meu. Ah, tudo bem, faz o seguinte, vou fingir que não vi, e aí daqui a uns 2 meses eu volto aqui. Se você não tiver pago, então eu vou ter que te autuar. Mas beleza, vou te dar essa chance aí. Posso dar essa chance para ele? Claro que não. Se eu fizer isso, descobrir, eu vou responder.
criminalmente, vou responder civilmente, administrativamente, né? Prevaricação, etc, etc. Tá legal? A doutrina costuma dizer que esses dois princípios aqui são os mais importantes do direito administrativo. São os princípios de onde o resto tudo decorre. Justamente porque a supremacia do interesse público sobre o interesse particular serve para colocar a administração lá em cima e o particular aqui embaixo, é uma prerrogativa. Por outro lado, a indisponibilidade serve para frear a atuação do administrador. Ó, você, administrador, pode mais do que o particular, porque o interesse público tem que se sobrepor ao particular, mas você também não pode fazer o que você quiser e bem entender, porque você não pode dispor da coisa pública. É restritivo. Então, esse princípio se aplica a toda a administração, inclusive empresas públicas e sociedade economia mista, né? O presidente de uma estatal, o presidente de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, não pode lidar com o patrimônio daquela sociedade de economia mista como se fosse dele. Ele não é dono da sociedade de economia mista, ele é o presidente do Banco do Brasil, ele não é dono do Banco do Brasil. Beleza? Tranquilo. Tudo bem. Olha aqui. Esse princípio, presunção de legitimidade dos atos administrativos, eu vou apenas citar brevemente aqui, porque eu vou tratar disso com muito mais calma quando a gente tratar lá na frente no capítulo de atos administrativos. Tá legal? Isso vai acontecer aqui com alguns desses princípios. Eu vou procurar ser breve, que eu vou tratar lá pormenorizadamente. Agora, a princípio, significa só dizer o seguinte: quando a administração edita um ato, a administração manda publicar no Diário Oficial um decreto de desapropriação, um decreto de demissão, uma instrução normativa. Quando a administração faz alguma coisa, esse alvará, essa instrução, esse decreto, a administração concede o alvará de estabelecimento, né, de funcionamento de estabelecimento. Esse alvará está certo ou está errado? Presume-se que está tudo certo. Presume-se que o alvará está correto, presume-se que o decreto está correto, ou seja, presume-se que qualquer ato administrativo é legítimo. Você deve partir do pressuposto que tudo aquilo que a administração faz está correto, é legítimo, é legal, atendeu todos os princípios, tá? Pode ser que não seja? Até pode. Pode ser que aquele decreto seja ilegal. Nada impede que o particular tente provar ou demonstre que aquele decreto é ilegal. Mas, a princípio, até prova em contrário, presume-se a legitimidade de todos os atos da administração. Tranquilo. Essa auto-executoriedade, mais ainda, eu vou tratar lá em atos administrativos. Mas, por enquanto, ó, possibilidade de auto-executar. Isso aqui quer dizer que a administração, por meio dos seus agentes, né, ela atua independentemente de precisar recorrer previamente ao judiciário. Então, o fiscal de vigilância sanitária, se ele encontrar uma situação irregular no restaurante, ele vai lá e interdita o restaurante. Não precisa ingressar com uma ação, pedir autorização ao judiciário para o fechamento do estabelecimento. Não. Ele próprio, executa aquela medida. Então, auto-executoriedade, a possibilidade do próprio agente, em nome da administração, executar as medidas que entender cabíveis, sem precisar perguntar previamente ao Poder Judiciário se pode ou não fazer. E se o particular se sentir prejudicado? Se o particular se sentir prejudicado, ele é que vai reclamar, ou administrativamente ou ao Judiciário. Certo? Vamos pular que a gente vai tratar disso com muito mais calma. Agora, isso aqui sim, tutela e autotutela. O que significa isso? Na verdade, são dois princípios aqui, né? O princípio da tutela e o princípio da autotutela. Olha aqui, tutela é a mesma coisa que controle. Tutelar significa controlar, tomar conta, fiscalizar, né? Então, tutela, controle. Autotutela, autocontrole. Auto, próprio. Autocontrole, se controlar. Controlar os seus próprios atos. Então, você entende o seguinte: pelo princípio da tutela, permite-se o controle. Então, alguém vai controlar outra pessoa. Quando esse controla esse,
A gente está falando de tutela. Agora, quando esse se controla, esse faz alguma coisa e depois ele mesmo pode voltar atrás, verificar que não devia fazer ou que não podia fazer, ele fez e ele está voltando atrás, ele está controlando seus próprios atos, autotutela. Então, exemplos aqui, olha só. Você paga IPTU do seu imóvel, então todo ano você recebe lá, esse ano o carnê de IPTU chegou ano para você pagar no valor de R$1.000 de IPTU, ok. E aí, de repente, no outro ano, chega um carnê você pagar R$5.000. O IPTU passou de 1.000 para 5.000 de um ano para o outro. Você chega lá, como é que é? Pelo amor de Deus, não tem como o IPTU aumentar 5 vezes de um ano para o outro. Tem alguma coisa errada, né? Então, você pode reclamar? Óbvio que você pode reclamar. Deve, né? Deve reclamar. Onde que você vai reclamar? O caminho normal é o quê? Você olha lá, está escrito lá, né? Prefeitura da cidade tal, Secretaria Municipal de Fazenda, órgão tal, tem um endereço, você procura ver, se informa, vai lá no prédio lá da prefeitura e olha só, como é que eu faço para reclamar com relação ao valor de IPTU? Ah, vai no órgão tal, já tem um impresso lá, você entra, você faz lá um pedido de revisão do valor cobrado de IPTU, justificativa. Entendo que esse valor é abusivo, uma vez que nada justifica aumento de 5 vezes, dá entrada lá no processo, né? A administração vai pegar aquele pedido, vai colocar uma capa, vai dar um número, né? Processo 104/422/2014. Te dá um protocolozinho, ó, volta daqui a 30 dias para saber o resultado. Beleza. Aí você volta 30 dias depois, a administração, olha aqui, ó, tá aqui o resultado do processo, seu pedido foi deferido. Você tem toda a razão, foi até bom você vir aqui, porque a gente identificou, depois que você falou, a gente identificou que teve um erro no nosso sistema e o IPTU de todos os imóveis da sua rua, não sei porquê, foram multiplicados por 5. O valor realmente era 1.000, não era 5.000 não. Não foi só o teu não. Todos os imóveis da sua rua, o IPTU veio a maior. Então, tá aqui, toma ciência aqui do processo. Essa cobrança de IPTU está cancelada, está aqui uma nova cobrança para você pagar esse valor aqui e beleza. Então, eu te pergunto, quando a prefeitura faz isso e volta atrás, reconhece e volta atrás no valor cobrado, a prefeitura está agindo assim diante do princípio da tutela ou autotutela? Resposta, autotutela. Quem estava fazendo a cobrança do IPTU? A prefeitura. Quem voltou atrás? A própria prefeitura. Não foi ninguém de fora que mandou a prefeitura mudar. Ela mudou. Ah, Gustavo, mudou porque eu fui lá pedir. Tudo bem. Ela mudou porque você foi lá pedir. Mas, independentemente disso, foi ela que alterou. Certo? Então, estamos diante da autotutela. E aí eu te pergunto, e os outros imóveis todos que a prefeitura verificou que estavam errados? O que a prefeitura deve fazer? Deve alterar logo todos os outros IPTUs, independentemente de pedido dos outros? Ou a prefeitura deve ficar calada? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar quieto. Quem vier aqui reclamar, a gente conserta. Quem não vier reclamar e pagar, de repente tem gente que nem verifica isso e acaba pagando. Quem pagar, beleza, a gente vai faturar isso daí. A prefeitura deve agir assim? Claro que não, né? O princípio da moralidade. É imoral a administração saber que aquela cobrança está errada e ainda assim fica quieto para ver se recebe. Ou seja, a administração está alterando o valor do IPTU do João porque ele pediu. E vai alterar o valor dos IPTUs da Maria, da Bárbara, da Joana, do José e do Mário, independentemente de pedido deles. Certo? Então, isso quer dizer que essa atuação, a administração vai revisar os seus atos de acordo com a tutela, a administração pode agir assim a pedido ou de ofício. O que significa essa expressão de ofício, que sempre aparece em prova? A administração agindo de ofício fez não sei o que, isso aqui lá. De ofício, olha para cá, na chavezinha. A pedido ou de ofício. De ofício significa o quê? De ofício é tudo aquilo que não é
a pedido. Oh, Gustavo, mas é isso. Tem gente aí, tem professor que adora complicar coisa mole. Tem professor que adora, porque não sei o quê, o cara não entende nada do que ele está falando. Simplesmente isso. Tudo que a administração faz, ela faz ou porque alguém pediu, ou independentemente de alguém ter pedido e ela ter verificado por conta própria. Ou seja, a administração ela age a pedido ou de ofício. A expressão de ofício significa por iniciativa da própria administração. Mesmo que nem aquele João tivesse ido lá, a administração acabou de emitir os carnês de IPTU 2 dias depois, não estão sendo encaminhados ainda pelo correio. 2 dias depois, um agente público entrou lá no sistema e detectou esse erro. Gente, olha só, acabei de verificar aqui que o valor que a gente calculou de IPTU está tudo errado. O que a gente faz? Para evitar que as pessoas venham aqui reclamar e vai isso aqui, vamos fazer o seguinte, já vamos comunicar, os carnês que estão indo estão todos errados, os contribuintes que receberem os carnês podem desconsiderar, porque serão emitidos novos carnês. Pronto, a administração por conta própria, independentemente de pedido de ninguém, a administração vai e faz isso. A administração age a pedido e também age de ofício, certo? Ok. Agora, imaginar o seguinte, João foi lá reclamar do valor do IPTU, que era abusivo, a prefeitura abriu o processo, quando ele voltou lá, resultado do pedido, indeferido. Indeferido por quê? Não, porque a gente olhou e chegou à conclusão que realmente o valor do IPTU teu estava muito baixo, R$1.000 estava muito baixo, o valor de 5 mil é justo. Não é possível isso, vou recorre administrativamente. Aí vai para alguém lá, volta tempos depois, é isso mesmo. Internamente aqui a gente já resolveu que o valor tem que ser isso mesmo, tá, acabou. Não tem mais como recorrer. Ok. O que você faz? Vai para o judiciário. Você não pode reclamar em juízo? Pode, claro que pode. Ingressa com uma ação judicial contra aquela cobrança. E aí, constitui um advogado, entra com a ação, prova lá na ação que aquele valor é abusivo, que nada justifica um aumento dessa ordem de grandeza. E aí o juiz, convencido disso, determina a anulação das cobranças de IPTU. O juiz manda comunicar, né, a administração, as cobranças de IPTU, a cobrança de IPTU do João que entrou com a ação, né? O valor de IPTU cobrado do João no valor de R$5.000 é ilegal, abusiva, portanto se abstém de cobrar esse valor. Aí a administração, se quiser, emite outro carnê no valor original e tal, mas aquela cobrança de 5 mil é abusiva. Então, quando o Poder Judiciário se mete lá na administração e anula e cancela aquela cobrança, aí essa atuação do poder público está baseada no princípio da tutela ou da autotutela. Aí é tutela. Controle, né? O Poder Judiciário controlando a atuação da administração. Ou seja, a autotutela é feita dentro, a autotutela é feita de fora para dentro. Toda hora que, de alguma maneira, a gente vai ver lá na frente, que o Ministério Público se mete aqui, que o Tribunal de Contas se mete aqui na administração, que o Poder Judiciário aqui se mete na administração, toda hora que vem alguém de fora se metendo na atuação da administração, alguém que não é da administração, né? É tutela. Quando é a própria administração que faz isso, aí sim, autotutela. Tranquilo? Muito bem. O que mais? Razoabilidade e proporcionalidade. O que significa isso, gente? Olha só, vamos entender o seguinte. Quando a administração interfere na órbita privada dos particulares, ou seja, quando a administração ela incomoda um particular, incomoda como, Gustavo? Quando a administração impõe alguma coisa ao particular que, a princípio, o particular não queria que houvesse, né? Então, toda vez que a administração interfere em algum interesse do particular, por quê? Porque a administração está impondo alguma coisa ao particular, está exigindo alguma coisa do particular, está restringindo a atuação do particular. Eu posso fazer isso? Isso não. Isso aqui pode, mas isso não. Então, também restringindo. Toda vez que a administração limita a atuação do particular, cria restrições, você entra com um pedido, posso fazer isso? Pode, desde que
você me traga isso. Espera aí. Está criando restrições. Eu só posso fazer isso se antes eu tiver feito isso tudo. O particular quer fazer aquilo sem nenhuma restrição, sem ter que cumprir nenhum requisito, sem nenhuma limitação. Né? É o mundo ideal que todo mundo quer. Fazer o que quiser e bem entender, a hora que quiser e bem entender, sem ninguém poder se importar. Então, quando a administração vai lá e interfere, a administração ela deve interferir, sim, de maneira razoável e proporcional. A administração não pode criar restrições, criar exigências que sejam desproporcionais, exageradas, que não sejam razoáveis, que não tenham bom senso. Então, a gente verifica o seguinte, olha só. Exemplo claro que aconteceu aqui no município do Rio de Janeiro há alguns anos atrás. O município fez concurso para guarda municipal. Vou te falar isso, tenho certeza, muita gente aqui do Rio, né, sabe disso. Quem não é do Rio talvez não saiba, você está vendo num lugar, você vai falar, não acredito, Gustavo. Você não vai acreditar, cara. Quem nunca ouviu vai falar que eu estou mentindo. Eu acho que você, tudo bem. Se você achar que eu estou mentindo, eu até te dou razão. Porque se alguém falasse, eu ia falar que era mentira também. Mas, procura na internet, você vai descobrir que é verdade. O município do Rio de Janeiro fez concurso para a guarda municipal, há um tempo atrás, alguns anos atrás. E aí, colocou no edital do concurso, né, requisitos para o candidato que quer ser guarda municipal. Requisito. Então, já está restringindo, né? Porque o cara quer ser guarda municipal, se possível, até sem fazer prova, né? Quer chegar lá, quero ser guarda municipal, pode vir. Então, a partir do momento que tem que fazer concurso, você está me restringindo. Quando coloca as restrições, requisitos e tal. Beleza. Aí colocou lá, requisitos, isso. Entre eles, o candidato à guarda municipal deverá comprovar que possui, no mínimo, 20 dentes próprios originais de fábrica. Eu sei não me lembro qual foi o termo que eles usaram no edital, né? Ou seja, o cidadão que perdeu todos os dentes, botou uma prótese, botou uma dentadura, tá bonitinho, não dá nem para ver, não pode ser guarda municipal. Vai ser submetido a um teste físico e tal, vai chegar lá, olhar, vai tirar radiografia, vai puxar a dentadura, se sair, opa, tá vendo? Saiu, então não é original de fábrica, tá reprovado, não pode ser guarda municipal. O que aconteceu? Alguns candidatos, né, que se sentiram prejudicados, né, porque não deviam atender aquela especificação, não deviam ter todos os dentes, pegaram uma comissão, ingressaram com uma ação judicial, foram a juízo contestar o edital, baseado em quê? No judiciário, você tem que saber pedir, hein? Quando você ingressa com uma ação, se você pedir corretamente, pode ser que você tenha vitória, né? Que você ganhe. Quem não sabe pedir, não vai ganhar. Ou seja, como é que se contesta esse edital? Arguindo a razoabilidade. O advogado entrou lá dizendo, né, que esse item do edital não era razoável, era completamente desproporcional, não há nenhuma justificativa, não existe bom senso nisso, porque não tem, né, nenhuma explicação por que o guarda municipal tem que ter todos os dentes originais. Ele ingressou com a ação, o juiz analisou, chamou a administração para perguntar por que tinha aquele item e tal, e falou, resumindo, está anulado o edital. O judiciário, a administração, esse item do edital aí é ilegal, na verdade é inconstitucional, portanto, não pode haver o concurso com esse item do edital. Se você quiser, você publica outro edital sem esse item, mas isso aqui sem chance. Óbvio, né? É razoável isso? Claro que não. Esse aí foi uma coisa absurda, né? Uma coisa clara e transparente, né? Agora, tem que entender que, às vezes, não é tão fácil você julgar se a atuação é razoável ou se não é, hein? Então, vou te perguntar o seguinte. Concurso público pode colocar idade máxima para acesso a cargo público? Tem certeza? Quase todo mundo falou. Claro, pode sim. Ah, pode, né? Então, beleza. Então, concurso para tribunais, concurso para técnico e analista do tribunal, de qualquer tribunal, idade máxima 40 anos. Pode? Ah, não. Um monte de gente pulou, né? Quem não tem 40 anos não pulou, não. Mas quem tem mais de 40 anos pulou. Pô, claro que não, sabe? O que é isso?
Pô, mais de 40 anos, eu tenho 42, quero fazer concurso. Aí não pode não, né? Ah, então tá. Então olha só, então vamos refazer a resposta. Pode haver restrição máxima de idade em concurso público? Não. Não pode. Não pode, salvo em raras exceções. Certo? Quais são esses casos? Vou daqui a pouco explicar exatamente o que foi que o STF decidiu. Mas vamos deixar para a próxima aula. Na próxima aula a gente fecha isso aqui.